Oi, pessoal, como vocês estão? Tudo bem, nono ano? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5 de Geografia. Espero que estejam bastante animados. A unidade temática que vamos estudar é o sujeito e seu lugar no mundo. O objeto do conhecimento são as manifestações culturais na formação populacional. Então, fiquem bem atentos aqui à formação populacional. A habilidade, que é aquilo que você deve saber fazer ao terminar essa aula, relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades, interculturalidades regionais. Nós vamos trabalhar com os seguintes conteúdos: povos na Europa, Ásia e Oceania, territórios europeus independentes, Eurásia, países e territórios, transformações territoriais ocorridas na Europa, Ásia e Oceania e os principais conflitos. Nós ainda não vamos trabalhar os conflitos nessa semana 3, não, tá bom? Apesar de estar aqui como conteúdo relacionado. Então vamos começar, pessoal. Olha só. O PET, ele traz como título Paisagens das Aglomerações Urbanas. E aí ele começa falando da Europa. Ele vai falar dos aspectos populacionais da Europa. Antes de entrar nos aspectos populacionais da Europa, eu trago aqui para vocês esse mapa político do continente europeu, né? Talvez alguém ainda tenha dúvida de quais são os países que formam o continente europeu. Então, nós temos aqui na porção norte, nós temos a Islândia, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Rússia aqui também, né? A Rússia, ela tem uma parte europeia, que é onde está a capital, Moscou, e tem a porção asiática, que fica a leste dos Montes Urais. Nós temos outros países aqui também: Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia. Temos a França, Espanha, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, Itália. Então, memorizem bem, com atenção. Este é o mapa político da Europa. Então, é este continente aqui que nós estamos estudando neste momento. Então, voltando aqui ao nosso PET. O PET começa afirmando que a população da Europa se distribui de maneira bastante irregular pelo território. O que significa isso? Significa que há lugares com uma maior concentração, há lugares com uma menor concentração. Mas de maneira geral, a gente observa que os países da Europa têm uma densidade demográfica elevada. Daiane, por que isso acontece? Pessoal, isso acontece porque a extensão territorial dos países da Europa é bem pequena. Então, por esse motivo, a gente acaba tendo uma elevada densidade demográfica. Lembrando que a densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se você tem uma área menor e tem uma população relativamente alta, você vai ter uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. O PET traz aqui os exemplos da Bélgica e dos Países Baixos, que apresentam uma densidade de aproximadamente 350 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muita coisa. E onde essa população se concentra em maior quantidade? As maiores concentrações estão no vale do Rio Reno, que fica na Alemanha, e no vale do Rio Po, na Itália. Mas além desses dois vales de rios, porque a população procura ocupar as áreas planas, as áreas mais férteis, as áreas com disponibilidade hídrica, existem outras áreas também bastante ocupadas, que são as planícies férteis, sobretudo, que favorecem o plantio, a agricultura. E também há uma grande concentração populacional nas capitais, como, por exemplo, a capital do Reino Unido, Londres, da França, Paris, e da Rússia, Moscou. O entorno dessas capitais também costuma apresentar bastante concentração populacional.
Vamos ver isso no mapa? Vamos ver isso transformado em cartografia. Vamos lá, vou mostrar para vocês, olha. Esse daqui é um mapa da densidade demográfica, onde a cor está com uma tonalidade mais forte, indica as maiores densidades demográficas. Então, quando eu falo para vocês do Vale do Rio Reno, o Vale do Rio Reno abrange esta área aqui. E o Vale do Rio Pó abrange esta área aqui. Além disso, nós temos também, né, as capitais. Aqui é o Reino Unido, tá vendo? Então, as áreas onde estão as capitais também são muito povoadas e o seu entorno. Aqui a porção norte, ela é menos povoada, sobretudo por conta das baixas temperaturas, do clima muito frio, que dificulta a ocupação dessas áreas. Só para vocês visualizarem, então, aqui, ó. Como eu disse para vocês, o Vale do Rio Reno, tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu tentar comparar aqui para vocês. Aqui, ó, o Vale do Rio Reno, na Alemanha, tá vendo? E o Vale do Rio Pó, aqui na Península Itálica, tá vendo? Aí a gente vai voltar lá, aqui, ó. Esse aqui, o Vale do Rio Reno, na Península Itálica. Então, são as áreas de maior concentração populacional. Se tratando da população urbana e rural, a população da Europa é predominantemente urbana. Estima-se que mais de 70% da população europeia viva em áreas urbanas, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Ásia. Nós vamos tratar agora de um outro continente. Na Ásia, a distribuição da população também é muito irregular, também é muito heterogênea. Há lugares com grande concentração populacional, há outros, por sua vez, com menor concentração populacional. A distribuição da população depende de fatores históricos, econômicos e naturais. No geral, a população procura se estabelecer primeiro nas planícies, nas áreas próximas aos rios e onde sejam encontrados solos favoráveis para a produção agrícola. Diante disso, a gente observa que na Ásia, as maiores concentrações também ocorrem nos vales dos rios e nas planícies desses rios, próximo à Índia, Bangladesh, China, que são 3 dos 10 países mais populosos do mundo. Atualmente, a China é o mais populoso, seguido da Índia, mas em breve a Índia deve ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo. Além disso, na Ásia, nós temos também grande ocupação populacional no Extremo Oriente e na faixa litorânea. Vamos ver isso em cartografia. Vamos ver isso, então, cartograficamente. Então, beleza. Aqui o nosso mapa da distribuição populacional na Ásia. Notem que onde a gente tem essa tonalidade aqui é onde são encontrados mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos aqui uma grande população aqui na Índia, desculpa. Notem, não sei se vocês conseguem enxergar, mas nós temos aqui o vale de um rio. Nós temos aqui uma grande concentração populacional aqui no leste chinês. Também temos aqui um vale de um rio. O mesmo vale aqui. Essa porção aqui, ó, de grande concentração populacional é o que nós chamamos de Extremo Oriente, e aqui é o Sul e Sudeste Asiático, né? São essas áreas com maior concentração populacional. Beleza, então vamos voltar para o PET. A distribuição da população asiática em áreas urbanas e rurais é diferente da Europa. No caso da Ásia, a maioria da população da Ásia ainda vive em áreas rurais. Mas isso tem mudado e a tendência é que mude ainda mais nas próximas décadas. A projeção que os estudiosos têm feito é que a população urbana vai continuar a crescer na Ásia,
por causa do intenso êxodo rural. Haja vista que muitas pessoas estão deixando o campo para viver nas cidades em busca de melhores condições de vida, também em virtude do aumento do crescimento industrial nas grandes cidades asiáticas, como Xangai, Tóquio, Pequim e outras. Agora vamos falar um pouco sobre a Oceania, esse continente que também é chamado de Novíssimo Mundo. Vamos começar identificando aqui o mapa político da Oceania. A Oceania é formada por um conjunto de ilhas, na verdade. Nós temos aqui a Austrália, que é o maior país do continente. Nós temos a Nova Zelândia, né? Aqui, Austrália, Nova Zelândia aqui. E temos o conjunto de ilhas aqui acima, mais ao norte, a Micronésia. Aqui mais ao leste, a Polinésia, tá? E aqui mais ao centro, a Melanésia, que aí no caso é um conjunto de ilhas, tá vendo? A Polinésia também é um conjunto de ilhas, assim como a Micronésia. Então, nós estamos falando aqui de um conjunto de ilhas. A Oceania é basicamente isso. Os países de maior extensão, como eu disse, são a Austrália e a Nova Zelândia, bom? E tem também a Papua Nova Guiné, esqueci de mostrar para vocês, aqui que está localizado, Papua Nova Guiné, ok? A densidade demográfica da Oceania é baixa, é uma densidade demográfica média de 4,5 habitantes por quilômetro quadrado apenas. É importante ressaltar que a Oceania foi colonizada por povos europeus. E antes da chegada desses povos europeus, ela era habitada por vários povos, chamados de povos originários. Esses povos originários tinham diferentes características sociais e culturais, tanto entre si quanto em relação aos europeus. A colonização se intensificou no século XVIII. E esses povos originários da Oceania começaram a ser chamados pelos europeus de aborígenes. Foi o nome que eles receberam, nome dado pelo colonizador europeu. Foi muito triste o processo de colonização na Oceania, assim como também foi na África, assim como também foi na América. Muitos desses aborígenes foram expulsos de suas terras, escravizados, confinados em reservas ou exterminados pela violência imposta pelos colonizadores. Vários séculos depois, a gente observa que os descendentes desses aborígenes ainda são vítimas de ações governamentais que visam desarticular suas culturas, são ações de preconceito, de segregação social. Isso faz com que muitos desses descendentes vivam ainda hoje em condições inferiores às do restante da população do continente. Já os descendentes dos europeus na Oceania têm uma condição de vida bem melhor do que os descendentes dos nativos, do que dos aborígenes. Tanto é que a grande maioria dos descendentes dos europeus estão nos países mais ricos, que são a Austrália e a Nova Zelândia, que além de serem mais ricos, têm uma economia diversificada e, no geral, apresentam ótimas condições de vida para a população. Os demais países, que são as pequenas ilhas, são povoadas sobretudo pelos descendentes desses povos nativos, ou seja, dos aborígenes, e a grande maioria dessas ilhas são extremamente dependentes da agricultura, da pesca, da exportação de matérias-primas e também do turismo. Queridos, a aula de hoje foi muito legal, é muito gostoso conhecer sobre outros países, sobre outros continentes. Aguardo vocês no meu canal amanhã para fazer a correção das atividades da semana 3, PET volume 5. Um beijo e até lá!